aconteceu a briga dos temperamentos. Meu Deus do céu, o colérico brigou com o melancólico, o sanguíneo, com o fleumático. O que eu faço? Qual a atitude que eu devo tomar? Eu tô falando aqui de conflito, brigas. Você vê por aí? Eu vejo por aqui. Todo mundo tem, né? Uns negocinhos que acontecem nos bastidores e como que a gente deve agir baseado nos temperamentos, entendendo que, peraí, eu posso usar de uma estratégia para que as coisas fiquem mais plenas e sejam mais resolutivas. Que a gente consiga fazer a boa vizinhança, afinal de contas as pessoas são diferentes, mas elas podem exercer essa diferença para o bem e chegar no objetivo comum. Então, primeiro entenda os conflitos. Se for entre sanguíneo e colérico, a coisa vai esquentar, vai ser quente, pode rolar briga, olha, vai ser aquela discussão, sabe? E os dois vão querer ali discutir em palavras e pode sair até uma agressão, porque eles são quentes, a reação deles é rápida e também intensa, muito intensa. Eles explodem e externalizam. E se a briga for dos frios, né? E de repente o fleumático com o colérico, ou fleumático com o melancólico, eles demoram a externar, mas eles implodem. Você já viu um prédio sendo implodido? É de dentro para fora. É assim que acontece com os frios, que são os melancólicos e fleumáticos. Então, para eles, é uma implosão, é de dentro para fora. Com os sanguíneos, aí você quase não demora a perceber que algo está ruindo dentro da estrutura, porque é de dentro para fora, porque eles guardam. Quanto aos quentes, não, é de fora para dentro. Todo mundo vê que está insatisfeito, que está brigando mesmo, que está lá. Quando a gente não tem o quê? A responsabilidade e maturidade, essas coisas ficam piores. Por isso que a gente te chama aqui para autoliderança. A gente precisa entender sobre e começar a colocar em prática, entender o nosso contexto e levar outras pessoas à maturidade a partir disso. Então, você já entendeu a raiz do conflito, né? Os quentes e os frios, como eles reagem e de forma lúdica eu te coloquei aqui a implosão e explosão. São diferentes para ambos. E se for colérico versus melancólico? Então é a briga entre o perfeccionismo e a velocidade. Um quer a coisa perfeita, o outro quer o resultado. E esse pode ser o maior conflito se não houver respeito, se não houver entendimento, se não houver maturidade. E aqui o líder, ele deve ser o quê? Um tradutor da execução rápida para atingir ali o colérico, porém com a maior qualidade possível. Então, para você gerenciar esse conflito, você tem que agir na rapidez com qualidade. Rapidez sem perder a qualidade. Qualidade sem perder a agilidade. Se você conseguir que eles entendam que todos os dois são importantes e que eles podem se conectar, ok, se acabou o conflito e vai atingir o melhor resultado. E o sanguíneo versus o fleumático? Gente, isso aí também, você pensa que não, mas dá também os seus cris, porque é um conflito de energia. Porque senão o sanguíneo, ele atropela o silêncio do fleumático, porque o fleumático não fala e o sanguíneo tem certeza do que o fleumático pensa, do que o fleumático sente, do que o fleumático tem que fazer, e isso pode ser devastador, porque o fleumático começa a fazer o quê? A retrair, fazer uma carinha de paisagem, tipo, tô te entendendo, porque ele não gosta de conflito, lembra? Então ele sorri a cena, mas ele faz só no jeito dele, no tempo dele, e ele vai matar o sanguíneo na unha, assim, ó, sorrindo ainda, né? Sorrindo. Enquanto o sanguíneo tá lá, né, explodindo. Porque não é possível, que não sei o quê. Porque o sanguíneo, ele é escandaloso. Você pensa que é o colérico que é escandaloso? O mais escandaloso é o sanguíneo. Tanto em volume, quanto na expansão dele, né? Ele geralmente é grande, até nos gestos. Esse é o sanguíneo. Aí, às vezes, você fala assim, nossa, a pessoa é colérica. Talvez não, você tem que olhar outras questões para você identificar. Então, já fica a dica aqui dentro do vídeo para você entender, né? E numa reunião, você entender como cada um trabalha e amenizar e esfriar os quentes e arrancar as opiniões dos frios pode ser desafiador, mas é importante que você entenda, você dê espaço, você fala, não, peraí, sanguíneo, só segura um pouquinho, que eu quero ouvir aqui a sua história, porque ela é muito importante, lembra? Você está elogiando ele, está colocando ele, direcionando,
Só deixa eu ouvir fulano de tal. E você criar estratégias para que ninguém se sinta ofendido, mas todo mundo tem espaço. E com o tempo, você pode falar, olha, eu vou querer ouvir a opinião de todos vocês nessa sequência, desse formato, nesse jeito, porque você já vai preparando os frios para essa oportunidade. Eles, em algum modo, eles vão morrer por dentro? Vão. Lembra da implosão? Porque eles se sentem muito desafiados quando eles são, de alguma forma, expostos. E dar a opinião deles, eles acham já que é uma exposição. Mas é necessário. Então, você tem que criar esse ambiente para que eles possam se sentir seguros e eles consigam se expor. E para vocês, todos os temperamentos, prestem atenção, porque a praticidade do colérico, ela é muito boa. Então, evite deselogiar a praticidade do colérico. A criatividade sanguíneo, ela é muito boa. Então, evite cutucar e falar assim, ai, toda hora você inventa. Você é muito dinâmico, você é muito... Evite, porque são as melhores qualidades que você tem desse temperamento. Você só precisa ajustar uma coisa ou outra. Então, porque senão você acaba ofendendo os temperamentos nas melhores coisas, o que dá prazer neles, aí você está ofendendo. No melancólico, a questão do desenho, do planejamento, de se sentir seguro, dele demorar a te dar resultado, coloque isso como elogio e não como, nossa, que demora. Não coloque como demora, coloque como elogio, um elogio para tornar aquele time, aquela equipe mais segura nas tomadas de decisão. Do fleumático, quando você fala assim, nossa, fulano não fala, né? Fulano é calado, fulano... Não coloque isso como defeito. Coloque, poxa, como é bacana, porque você mesmo em silêncio você fala. Mas é importante que a gente também conheça a sua voz e a sua opinião. Mas eu amo quando você está no ambiente, você traz uma paz. E é importante essas questões aqui a gente valorizar. Então esse canal também, além do autoconhecimento, também é para direcionar você a como se comportar e evitar críticas. Combinado? Vamos evitar críticas aos temperamentos, vamos direcioná-los, vamos amá-los, vamos amar uns aos outros. E para isso também é importante entender sobre comunicação, e para entender sobre comunicação é importante entender de temperamento. E temperamento não são rótulos, são apenas comportamentos instintivos que a gente pode conhecer e amadurecer para ter um resultado, para ter uma dinâmica diferente. Um se esforçando para reduzir o impacto, outros se esforçando para se externar mais com qualidade e juntos nós sermos cada vez melhores em comunicação e chegando no resultado que tanto se quer. Lidere o seu temperamento, lidere os seus resultados.